Rapaz, essa história que eu vou te contar aconteceu faz uns 15 anos, quando eu estava rodando para o interior do Ceará. Eu estava levando uma carga de telhas de Quixadá para uma cidadezinha chamada Pedra Branca. Estrada de chão, pouca iluminação e aquele silêncio que só quem já pegou estrada de madrugada conhece. Pois bem, era mais ou menos umas 2 da manhã quando meu caminhão começou a dar umas falhadas no motor. Na época, eu rodava com um caminhão velho, um Mercedão 1113 Guerreiro, mas cheio de manha. Parei na beira da estrada para dar uma olhada, e foi aí que começou a coisa esquisita. Quando desci, percebi que a temperatura estava estranha, meio fria demais para o sertão. Senti aquele arrepio subindo pela espinha, sabe? Mas segui olhando o motor tentando achar o problema. Até que no meio do mato eu ouvi um assovio. Não era assovio de gente, não. Era um som longo, fino, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Pensei que fosse algum bicho, algum cabra zoando. Mas aí olhei para dentro da mata e juro por Deus, parceiro, vi uma mulher. Ela estava de pé, no meio do matagal, toda de branco, cabelo preto, longo, cobrindo quase todo o rosto. Ela não se mexia, só olhava na minha direção. Na hora, meu coração disparou. Tentei ignorar, voltei a mexer no motor. Mas quanto mais eu tentava fingir que não era nada, mais aquele assovio aumentava. Aí, do nada, ouvi passos na brita atrás de mim. Virei rápido e não tinha ninguém. Quando olhei de novo para o mato, a mulher não estava mais lá. Apertei o passo, subi no caminhão e tentei dar partida. O motor só fazia gemer e nada de pegar. E foi aí que eu vi, pelo retrovisor, uma mão branca ossuda apoiada na porta do carona. Travei. Não consegui nem me mexer. A mão sumiu e, segundos depois, uma batida seca na lateral do caminhão. Olhei, não tinha ninguém. Mas aí começou uma sequência de batidas, primeiro do lado direito, depois na traseira, depois no lado esquerdo, como se algo estivesse circulando o caminhão, me cercando. Nessa hora, parceiro, eu fiz o que qualquer cristão faz. Peguei o terço que minha mãe tinha me dado, botei no retrovisor e comecei a rezar. Foi aí que, do nada, o motor pegou. Mas quando eu fui engatar a marcha, ouvi uma voz, rouca, baixa, bem no meu ouvido, dizendo: "Você não vai sair daqui." Juro, parceiro, que o sangue gelou. Olhei para o lado, não tinha ninguém. Meti a primeira, acelerei e fui embora, estrada abaixo, sem olhar para trás. Só que a coisa não acabou aí. Uns 2 quilômetros depois, vi uma luz no acostamento. Parecia uma casa, uma venda, com uma lâmpada acesa. E eu pensei, vou parar, tomar um café, esperar amanhecer. Encostei, desci do caminhão e a venda estava aberta. Tinha um senhor sentado no balcão, cabeça baixa, como se estivesse esperando alguém. Entrei e perguntei: "Tem café aí, seu moço?" Ele levantou a cabeça. Parceiro, o homem não tinha olhos. Onde deveriam estar os olhos, só tinha 2 buracos fundos, escuros. Na hora eu gelei. Dei um passo para trás e ele falou: "Você viu ela, né?" Eu não respondi. Travei. Ele continuou: "Se viu, agora vai ter que ouvir." E no mesmo instante, todas as lâmpadas da venda estouraram de uma vez. Tudo ficou no breu total. No instante que a venda mergulhou no escuro, meu instinto foi correr de volta para o caminhão. Mas quando cheguei na porta, ela estava trancada. Eu não tinha trancado. Forcei a maçaneta, dei um chute e nada. O som de passos começou a ecoar atrás de mim, como se alguém andasse pelo salão da venda vindo em minha direção. Olhei para trás no escuro e vi aqueles 2 buracos fundos brilhando, como se tivessem refletindo uma luz que eu nem sabia de onde vinha. Ele dizia: "Não adianta correr, agora você escuta ela também." A voz parecia vir de dentro da minha cabeça. Num surto de desespero, comecei a socar a porta, até que ela cedeu. Pulei dentro do caminhão, bati a chave e, como por milagre, o motor pegou de primeira. Saí cantando pneu naquela estrada de terra. O problema é que a sensação de estar sendo seguido não me abandonou. Olhava o tempo todo pelo retrovisor. E o pior, de vez em quando eu via ela de novo. Primeiro um vulto branco no meio da estrada, depois uma sombra acompanhando o caminhão pelas laterais. Teve um momento que olhei para o banco do carona
e vi um pedaço do vestido dela ali, como se ela estivesse sentada comigo. A cada quilômetro percorrido, parecia que a estrada ficava mais longa. Eu rodava, e os marcos da estrada não mudavam. Comecei a desconfiar que estava preso num tipo de loop, como se eu nunca fosse sair dali. O rádio, que nem estava ligado, começou a chiar sozinho e de dentro do chiado ouvi uma voz feminina dizendo meu nome. Foi aí que percebi. A gasolina estava acabando. O ponteiro descia rápido demais, como se estivesse sendo sugado. A luz da reserva acendeu e eu já estava me preparando para parar em qualquer canto, mas nem sinal de civilização. Só mato e aquela estrada maldita. Quando finalmente a estrada abriu para uma clareira, vi um grupo de caminhoneiros com os faróis ligados parados no acostamento. Diminuí e encostei. Desci do caminhão todo suado, trêmulo, e fui falar com eles. Um dos caras me olhou sério e disse: "Você passou pela curva da mulher de branco, né?" Eu confirmei com a cabeça. Outro caminhoneiro mais velho se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse: "Senta aí, rapaz. Você precisa ouvir uma coisa." Eles começaram a contar que há muitos anos, uma jovem chamada Mariana morava ali por perto. Dizem que ela foi morta brutalmente por um namorado ciumento, numa daquelas noites de festa do interior. O corpo dela nunca foi encontrado. E desde então, todos os caminhoneiros que passam por aquele trecho entre Quixadá e Pedra Branca de madrugada acabam vendo ela na estrada, ou sentindo a presença dela dentro do veículo. Muitos já sofreram acidentes por conta disso. Enquanto eles falavam, notei que o ar ao redor ficou mais frio, mesmo com o calor do sertão. Um dos caminhoneiros então puxou um galão de cachaça e disse: "Antes de continuar, toma um gole. Diz que é para enganar o espírito." Não recusei. Bebi, sentindo o gosto forte queimando a garganta, mas parecia que aquilo me devolveu um pouco de coragem. Depois de uns minutos, os caminhoneiros começaram a seguir viagem, um por um. Fiquei por último, respirando fundo, tentando criar coragem para subir de novo no meu caminhão e encarar o resto da estrada. Quando finalmente liguei o motor e comecei a andar, o rádio chiou outra vez. E no meio do chiado, a mesma voz feminina disse: "Até logo. Segui viagem, parceiro, mas te juro." A cada metro que o caminhão avançava, parecia que a sombra daquela mulher ainda me acompanhava. O trecho seguinte era uma estrada apertada, ladeada de mata fechada, onde nem a luz da lua conseguia atravessar. O farol do caminhão parecia fraco e o breu dava a impressão que eu estava cruzando um túnel sem fim. Enquanto dirigia, comecei a perceber vultos entre as árvores. Primeiro achei que fosse só cansaço, fruto do medo e da adrenalina. Mas quando olhei de novo, vi nitidamente silhuetas de pessoas paradas, olhando fixamente para a estrada. Rostos pálidos, olhos fundos, alguns com roupas rasgadas, parecendo gente que não pertencia mais a esse mundo. De repente, o motor do caminhão falhou de novo. O painel acendeu uma luz vermelha que nunca tinha visto antes. Parei no acostamento, desliguei e tentei respirar fundo. Foi aí que ouvi um barulho vindo da carroceria. Parecia que alguém ou alguma coisa estava subindo na carga. Desci com a lanterna na mão, tremendo igual vara verde. Fui até a traseira do caminhão e, para minha surpresa, não tinha nada, ou melhor, quase nada. No meio da carga, vi marcas de mãos pequenas como de criança, feitas na poeira das telhas. E o pior, as marcas não estavam lá quando carreguei. Voltei correndo para a cabine, bati a chave e o caminhão não pegava de jeito nenhum. No exato momento em que tentei pela terceira vez, o rádio ligou sozinho, sem nem estar conectado. Do alto-falante saía uma voz masculina, rouca, que dizia: "Ela não está sozinha." Logo depois, uma risada infantil, fina, começou a preencher todo o ambiente. A temperatura despencou. Meu corpo tremia, e não era só de medo, era de frio mesmo, como se eu estivesse dentro de um freezer. O vidro do para-brisa começou a embaçar, e do lado de fora, alguém desenhou uma mão no vidro, de dentro para fora. Naquele instante, eu só pensava em uma coisa: sair dali vivo. Fechei os olhos, segurei forte o terço pendurado no retrovisor e comecei a rezar com toda a fé que tinha.
Foi então que, do nada, o motor pegou, como se nada tivesse acontecido. Engatei a primeira e disparei na estrada, sem olhar para os lados, sem olhar pelo retrovisor. Mas, parceiro, a estrada parecia não ter fim. A cada curva, parecia que eu voltava para o mesmo ponto. As mesmas árvores, a mesma pedra grande na beira da estrada, até o mesmo tronco caído. Um ciclo sem fim, como se eu tivesse preso num lugar que não pertencia mais ao nosso mundo. Até que, depois de mais ou menos uns 20 minutos nessa tortura, vi uma placa meio torta na beira da estrada, escrita com tinta vermelha. Volte enquanto pode. A placa estava respingada, parecia sangue. Meu coração disparou. Mais ainda. Logo depois da placa, a estrada se abriu numa clareira e no meio dela, uma casa antiga, de madeira, toda torta, com uma luz fraca acesa. Parecia abandonada há décadas, mas a porta estava aberta, como se estivesse me esperando. E foi aí, parceiro, que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Parar ou seguir. Mas antes que eu decidisse qualquer coisa, a voz no rádio voltou, mais forte, mais clara. Se você não entrar, ela vai até você. E nesse momento, o caminhão apagou por completo. Motor, luz, tudo. Escuro total. O breu tomou conta de tudo, parceiro. A única luz que restava era o brilho fraco da lua, que mal atravessava a copa das árvores. Senti meu corpo inteiro arrepiado. Peguei uma lanterna que tinha no painel e desci do caminhão, tremendo igual vara verde. A casa na clareira parecia me chamar. A porta entreaberta rangia com o vento, como se me convidasse a entrar. Dei alguns passos, mas antes de atravessar aquele batente, ouvi passos vindo do mato, atrás de mim. Virei a lanterna rapidamente, mas não vi nada. Só aquele silêncio pesado, como se o mundo tivesse parado. Respirei fundo e, tomando toda a coragem que ainda me restava, empurrei a porta da casa. Ela abriu, fazendo um rangido que ecoou por toda a clareira. Lá dentro, o cheiro era de mofo, madeira podre e algo mais. Algo que parecia carne estragada. O chão de madeira rangia a cada passo. As paredes estavam cheias de marcas de mãos, como se alguém tivesse arranhado tentando sair. No fundo da sala, uma mesa com velas apagadas, alguns objetos estranhos, pedaços de bonecas, frascos com líquidos escuros, galhos amarrados com fita vermelha. Era trabalho de feitiçaria. Disso, eu não tinha dúvida. No centro da mesa, uma foto velha, amarelada. Quando cheguei mais perto para ver, quase deixei a lanterna cair. Era a foto de uma moça. O rosto pálido, o olhar triste. No verso da foto, rabiscado à mão, estava escrito: Mariana, 1986. O mesmo nome que os caminhoneiros tinham falado lá atrás. De repente, todas as portas e janelas se fecharam sozinhas com estrondo. O vento que vinha de fora sumiu, e o silêncio foi quebrado por um sussurro, bem perto do meu ouvido. Por que você voltou? Gelei. Virei para todos os lados, apontando a lanterna, mas não tinha ninguém. O som de passos no andar de cima começou, lentos, pesados, como se alguém arrastasse correntes. O medo já não era mais normal, era pavor. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que eu precisava subir. Subi cada degrau segurando a lanterna e o terço com tanta força que meus dedos ficaram dormentes. No último degrau, o que vi me fez quase desmaiar. No centro do quarto tinha um círculo desenhado no chão, cheio de símbolos estranhos, e dentro dele, uma cadeira de balanço, que balançava sozinha. Ao lado da cadeira, um berço velho. E, parceiro, não sei se você vai acreditar, mas dentro do berço tinha um boneco. Não era um boneco qualquer. Era feito de pano, mas tinha o rosto costurado com pedaços de pele, parecia pele humana, e costurado no peito, um pedaço de papel com meu nome. Na mesma hora, a cadeira de balanço parou de se mexer. O silêncio voltou, pesado, sufocante. Mas antes que eu pudesse reagir, uma batida forte veio do armário do canto do quarto. Algo ou alguém estava lá dentro e queria sair. O som vindo de dentro do armário ficou mais alto, como se algo batesse desesperadamente para sair. Meu corpo inteiro tremia. Peguei coragem, estiquei a mão e, devagar, puxei a porta do armário.
Ela abriu com um estrondo, mas para minha surpresa, não tinha nada lá dentro. Só um espelho velho todo rachado. Cheguei mais perto para olhar e... Parceiro, o que vi me fez quase desmaiar. No reflexo, não era eu que aparecia. Era uma mulher com o rosto deformado, os olhos fundos e vazios. Ela me encarava imóvel, mas a boca dela se movia sussurrando alguma coisa que eu não conseguia entender. De repente, a porta do armário bateu sozinha com tanta força que o barulho parecia um tiro. Saí correndo do quarto, descendo as escadas quase rolando. Quando cheguei na sala, todas as velas da mesa se acenderam ao mesmo tempo, como se uma mão invisível tivesse riscado um fósforo no escuro. No centro da mesa, a foto da mulher que eu tinha visto no espelho agora estava em chamas, queimando sozinha, sem fogo visível. E uma voz, rouca, sombria, ecoou na sala. Você não devia ter vindo. As janelas começaram a tremer, os quadros nas paredes caíram, e um vento gelado tomou conta da casa, mesmo com tudo fechado. As cadeiras deslizaram sozinhas, batendo nas paredes. Era como se a própria casa estivesse viva ou possuída. Sem pensar duas vezes, corri para a porta da frente e tentei abrir. Estava trancada, como se alguma força segurasse do lado de fora. Então ouvi um grito, não sei se de dor, de raiva ou dos dois. Vinha do porão, uma porta que até então eu nem tinha notado, escondida atrás de uma estante caída. A voz no rádio do caminhão voltou, mesmo com ele desligado lá fora. Agora era uma voz masculina, mais clara, mais ameaçadora. Se quiser sair, desça. O chão da sala tremia tanto que parecia que ia abrir um buraco ali mesmo. Sem saída, fui até a porta do porão. A maçaneta estava gelada, tão fria que queimava a mão. Abri devagar e um cheiro de podridão subiu na mesma hora. Um cheiro que jamais vou esquecer na minha vida. Desci os degraus de madeira, cada um rangendo mais que o outro. O porão era úmido, escuro, cheio de teias de aranha e manchas nas paredes. No fundo, havia uma espécie de altar, com ossos, velas pretas e vários símbolos desenhados no chão. E no meio de tudo, um caixão. Sim, parceiro, um caixão velho de madeira podre. O silêncio era tão pesado que eu conseguia ouvir meu próprio coração disparado. Quando cheguei mais perto, percebi que o caixão estava aberto, vazio. Só tinha dentro dele um pedaço de tecido, sujo, rasgado, e escrito com algo que parecia sangue, a seguinte frase: "Você chegou tarde demais." E nesse exato momento, ouvi passos vindo atrás de mim, pesados, lentos, e uma respiração ofegante, como se algo enorme se aproximasse no escuro. O som dos passos no porão foi ficando mais alto, mais próximo. Minha lanterna começou a falhar, piscando como se a bateria estivesse acabando, mesmo sendo nova. A respiração ofegante parecia estar logo atrás de mim. Quando criei coragem para virar, não tinha ninguém, mas o cheiro de podridão ficou ainda mais forte. De repente, uma mão fria, gelada como gelo, segurou meu ombro. Eu congelei. Não consegui me mexer, não consegui respirar. Só ouvi uma voz arrastada dizendo: "Ele te vê." Quando consegui reagir e virei, não tinha absolutamente nada ali, só o vazio. Mas no chão, marcas de pegadas frescas, como se alguém estivesse ali de verdade. O altar no fundo do porão começou a pegar fogo sozinho, mas não era um fogo normal. Era um fogo azul, silencioso, que iluminava tudo em volta. No meio das chamas, apareceu a silhueta de um homem alto, magro, de chapéu e olhos brilhando em vermelho. A voz dele soou na minha cabeça: "Você entrou, agora vai ter que ouvir." O chão do porão se abriu sob meus pés. Caí numa escuridão sem fim. Parecia que estava despencando por horas. Quando finalmente toquei o chão, percebi que estava em outro lugar. Não era mais o porão. Era um cemitério antigo, tomado pelo mato, cruzes quebradas e túmulos abertos. No centro do cemitério, uma árvore seca, completamente preta, cheia de pedaços de pano, ossos e fotos penduradas nos galhos. Cada foto tinha o rosto de uma pessoa diferente, e uma das fotos era minha. Meu coração quase parou. Senti as pernas fraquejarem, mas não podia sair dali. A mesma voz voltou,
agora mais perto. Aqui descansam aqueles que ousaram desafiar. De trás da árvore, começou a sair uma névoa densa que tomou conta de tudo. No meio da névoa, sombras humanas começaram a se formar. Eram dezenas, talvez centenas, todos olhando para mim. Alguns sem rosto, outros com olhos fundos e bocas costuradas. Caminhavam devagar, cercando como se me empurrassem para o centro daquele lugar. No tronco da árvore, percebi algo estranho. Símbolos riscados, como runas, e no meio deles, um buraco. Dentro desse buraco, uma caixa de madeira, toda coberta por trapos vermelhos e amuletos. A voz voltou sussurrando: "Abre, se tiver coragem." Com as mãos tremendo, puxei a caixa. Ao abrir, encontrei uma espécie de diário velho, molhado, as páginas quase se desfazendo. Nas primeiras folhas estavam escritos vários nomes. E sim, parceiro, um desses nomes era o meu. Folheando mais um pouco, achei uma página destacada, onde estava escrito: "Aquele que lê acorda o que dorme." Na mesma hora, o chão tremeu, a árvore gemeu como se fosse desabar, e as sombras gritaram todas juntas, um som que parecia vir do próprio inferno. Do meio da terra, mãos começaram a surgir, mãos pálidas, ossudas, saindo dos túmulos, tentando me agarrar. Corri, tropeçando nas lápides, fugindo das mãos que surgiam de todos os lados. A cada passo, parecia que mais e mais túmulos se abriam, e aquelas criaturas vinham atrás de mim, e, correndo sem olhar para trás, tropecei numa lápide quebrada e caí no chão. Quando olhei para cima, percebi que tinha chegado numa espécie de portão velho, feito de ferro retorcido, todo enferrujado. No alto dele, uma placa com os dizeres: "Quem entra, não sai." Sem ter muita escolha, empurrei aquele portão. Ele abriu com um rangido que parecia o próprio grito da morte. Do outro lado, um caminho estreito, cheio de ossos espalhados e velas, apagadas, levando até uma pequena capela abandonada. Ao me aproximar da capela, percebi que as paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, pintados com algo que parecia sangue seco. O vento soprava forte, trazendo um sussurro que parecia repetir meu nome, como se a própria noite quisesse me chamar. Empurrei a porta da capela, que se abriu com dificuldade. Lá dentro, o cheiro era insuportável, uma mistura de mofo, podridão e enxofre. No centro, havia um círculo feito de sal, carvão e velas negras. Dentro dele, uma figura encapuzada estava ajoelhada, balançando para frente e para trás, como se estivesse rezando ou invocando algo. Quando dei um passo para trás, a madeira do assoalho rangeu. A figura parou imediatamente e virou o rosto na minha direção. Mesmo no escuro, consegui ver 2 olhos completamente brancos, sem pupilas, encarando diretamente os meus. A voz dela soou, rouca, arranhada, como se viesse de dentro de um túmulo. "Você não deveria estar aqui." Na mesma hora, todas as velas se acenderam sozinhas, iluminando as paredes, que agora mostravam imagens grotescas de corpos distorcidos, rostos sem olhos e mãos saindo da terra. A figura se levantou, e conforme caminhava, o chão tremia. Ela apontou para mim e gritou: "Você trouxe ele até nós." Nesse exato momento, senti meu corpo travar. Não conseguia me mexer. Era como se correntes invisíveis tivessem me segurado no lugar. A porta da capela se fechou sozinha, e do teto começaram a pingar gotas de algo espesso, escuro, que parecia sangue. O som dos pingos ecoava. Cada gota parecia uma martelada na minha cabeça. No altar, surgiu uma fenda como se o chão estivesse rasgando. De dentro dela, mãos negras, deformadas, começaram a sair, puxando alguma coisa. O cheiro ficou tão forte que mal conseguia respirar. As vozes começaram a ficar mais altas, em línguas que eu nunca ouvi na vida. Quando percebi, a figura encapuzada tinha sumido. No lugar dela, uma criatura gigantesca, feita de sombras, olhos vermelhos e uma boca cheia de dentes afiados, surgia do buraco no altar. Ela olhou para mim e disse, numa voz que parecia várias pessoas falando juntas: "Você abriu a porta."
O vento ficou tão forte que parecia que a capela ia desabar. As velas se apagaram de uma vez e tudo ficou completamente escuro. No meio dessa escuridão só dava para ouvir a respiração pesada daquela coisa e o som das correntes se arrastando em minha direção. O velho caminhoneiro respirou fundo e continuou o relato. Disse que, depois daquela noite, ninguém mais ousou se aproximar do Lago das Almas. A fama do lugar se espalhou por toda a região e até quem não acreditava em fantasmas passou a evitar aquela estrada de terra que levava ao lago. Ele contou que os poucos que se arriscaram sumiram. Desapareceram sem deixar rastro, como se o lago tivesse engolido não só seus corpos, mas também suas almas. Os moradores das redondezas começaram a ouvir gritos vindos da mata nas madrugadas. Gritos que não pareciam humanos. Certa vez, um grupo de jovens, duvidando da história, decidiu acampar perto do lago. Levaram lanternas, bebidas e instrumentos para gravar vídeos. Chegaram rindo, zombando da lenda. Mas quando a madrugada chegou, as risadas deram lugar ao desespero. Eles relataram que por volta das 3 da manhã, uma névoa densa começou a se formar sobre a água. No meio da névoa, surgiu uma silhueta. Uma mulher de branco, com cabelos longos e desgrenhados, flutuando poucos centímetros acima do lago. Ela apontava diretamente para eles, sem rosto, apenas um vazio negro onde deveriam estar os olhos. O pavor tomou conta. As lanternas começaram a falhar e vozes sussurravam no ouvido de cada um, chamando seus nomes, mesmo que ninguém além deles estivesse ali. Na correria, 2 deles se perderam no mato. Foram encontrados só no dia seguinte em estado de choque, incapazes de falar qualquer coisa. O velho caminhoneiro fez uma pausa, olhou bem nos meus olhos e disse: "Eu te conto isso não é para te assustar, é para te alertar. Aquele lugar, aquele lago não devia existir. É uma ferida aberta entre esse mundo e o outro." Ele me contou que, desde aquele dia, a estrada ficou ainda mais evitada. Até os animais pareciam não querer mais passar por lá. A vegetação cresceu tanto que a trilha quase sumiu. Quem ainda se arrisca a se aproximar, relata ouvir passos, gemidos e gritos vindos de dentro da água, mesmo sem ver ninguém. O caminhoneiro contou também sobre uma última história, mais recente. Um homem, morador da cidade vizinha, que perdeu o filho pequeno. Desesperado, ele procurou todo tipo de ajuda, até que alguém disse que o Lago das Almas poderia trazer de volta aquilo que foi perdido, mas sempre a um preço. Dizem que esse homem foi até o lago numa noite de lua cheia. Levava nas mãos um objeto do filho e fez um ritual que alguém ensinou. Naquela mesma noite, os vizinhos ouviram batidas na porta da casa dele. Quando ele abriu, lá estava o filho. Mas não era mais o mesmo. Os olhos estavam vazios, a pele pálida e um cheiro forte de podridão enchia o ar. O garoto ficou parado na porta, olhando fixamente para o pai, sem dizer uma palavra. E então simplesmente se virou, caminhou para dentro da mata e nunca mais foi visto. O pai enlouqueceu. Vive até hoje andando pelas ruas da cidade, falando sozinho, dizendo que o lago enganou ele. O velho respirou fundo, ligou o caminhão e olhou para a estrada. "Agora você sabe, parceiro, tem coisa que a gente não deve cutucar, e se um dia ouvir falar desse lugar, pisa fundo e não olha para trás." Eu engoli seco, olhei para frente e segui viagem, com aquele frio na espinha que nunca mais me deixou. O lago parecia me engolir com aquele silêncio absurdo. As sombras do outro lado estavam paradas, mas eu sentia, elas não iam ficar assim por muito tempo. E não demorou. Um som gutural, grave, começou a ecoar, como se algo gigantesco estivesse despertando debaixo da terra. As águas do lago começaram a borbulhar. Uma névoa espessa surgiu, cobrindo tudo. E do meio dessa névoa, uma mão, enorme, de dedos ossudos e pele preta, saiu da água, seguida por outra. Logo depois, uma cabeça descomunal, sem rosto, mas cheia de olhos espalhados, emergiu devagar. A criatura arrastava seu corpo para fora do lago e cada movimento dela fazia a terra tremer. As sombras agora começavam a se mover também, vindo em minha direção. E naquele momento, parceiro, eu percebi. Ou eu corria,
ou nunca mais ia sair dali. Disparei pela mata fechada, sem olhar para trás. Galhos batiam no meu rosto, espinhos rasgavam minha pele, mas eu não parava. Só que parecia que a mata se fechava cada vez mais, como se ela mesma quisesse me prender ali. No meio da corrida, ouvi um som diferente. Um motor. Parecia o ronco de um caminhão. Segui na direção daquele som, tropeçando, caindo, levantando. Até que no meio da estrada de barro, vi. Era um caminhão velho, mas com os faróis acesos, iluminando tudo ao redor. Corri para ele, desesperado, e bati na porta. O motorista era um senhor, rosto enrugado, barba branca, e um olhar que parecia já ter visto coisa demais nesse mundo. Ele olhou para mim e, sem dizer nada, abriu a porta. Entra, filho. Se quer viver, entra agora. Nem pensei duas vezes. Pulei dentro da cabine. Assim que bati a porta, ele acelerou. O caminhão cantou pneu, jogando terra para todo lado, e saiu rasgando pela estrada. Olhei pelo retrovisor e vi... As sombras vinham atrás, correndo, flutuando, se arrastando, como se o próprio inferno tivesse sido solto. Mas por alguma razão, elas não conseguiam alcançar o caminhão. Era como se uma barreira invisível as impedisse. O velho olhou para mim com aquele olhar cansado e disse: "Você foi longe demais, filho. Tem coisa nesse mundo que é melhor não cutucar." Eu só consegui balançar a cabeça, ainda tentando entender se aquilo era real ou se eu tinha perdido completamente o juízo. Ele continuou: "Não é a primeira vez que alguém cai naquela armadilha. Aquele lugar, aquele lago, aquilo não é desse mundo. É um portal. Quem entra lá geralmente não sai. Você teve sorte. Ou talvez alguém lá em cima ainda goste de você." A estrada parecia não ter fim. O caminhão balançava, subindo e descendo morros, cortando o breu da noite. Lá fora, a mata parecia viva, cheia de olhos, cheia de coisas que se escondiam no escuro, só esperando uma oportunidade. E, parceiro, foi ali, naquela boleia, ouvindo o ronco do motor e olhando para a estrada sem fim, que eu percebi. Nem tudo que está perdido se quer encontrar. E tem coisa, meu amigo, que é melhor nunca mais falar. O caminhão seguia rasgando a noite, e o velho motorista não tirava os olhos da estrada. O silêncio na cabine era cortado apenas pelo ronco pesado do motor e pelo som dos pneus enfrentando a estrada de barro. Eu respirava fundo, tentando entender tudo o que tinha acabado de viver. Foi então que o velho falou sem me olhar: "Agora escuta bem, filho. O que você viu hoje não é coisa que se esquece. E se algum dia ouvir falar de novo daquele lugar, finja que nem sabe onde é." Eu perguntei, meio sem fôlego: "Mas o que era aquilo? De onde veio tudo aquilo?" Ele apertou mais o volante, os nós dos dedos ficaram brancos, e respondeu com uma voz mais baixa, quase um sussurro: "Nem tudo que está morto ficou morto. E tem coisa que nunca deveria ter sido acordada." A estrada seguia, cada vez mais deserta. As sombras lá fora pareciam se afastar, mas a sensação de que algo ainda me observava não sumia. O velho continuou: "Aquele lugar é uma cicatriz, uma ferida aberta entre o mundo dos vivos e o mundo de lá. E às vezes, parceiro, essa ferida sangra." O caminhão fez uma curva fechada e lá na frente apareceu uma ponte velha, toda de madeira, rangendo com o vento. O velho reduziu a marcha e atravessou devagar. Debaixo da ponte dava para ver um rio escuro, parado, como se não tivesse correnteza nenhuma. A água parecia morta. Quando saímos da ponte, ele apontou para uma encruzilhada lá na frente. "Ali é onde nossas estradas se separam. Eu te deixo ali, mas daqui para frente, segue teu caminho e nunca mais volta para essas bandas." Quando o caminhão parou, eu desci ainda meio atordoado. O velho me olhou, puxou do bolso um pequeno saquinho de couro e me entregou. "Leva isso. É proteção. Não abre. Não pergunta. Só leva. E não perde por nada nesse mundo." Assenti. Peguei o saquinho e enfiei no bolso. Ele colocou o caminhão em marcha lenta, olhou para mim uma última vez e disse: "Cuida dos teus passos, parceiro, porque nem toda sombra é só falta de luz." E partiu, desaparecendo na curva, sumindo na escuridão da estrada.
Fiquei ali parado no meio daquela encruzilhada, sem saber direito para onde ir. Mas uma coisa era certa. Nunca mais na vida, eu ia me meter com aquele tipo de coisa. O silêncio da noite voltou, quebrado só pelo som dos grilos e do vento soprando entre as árvores. E ali, naquele cruzamento esquecido no meio do Ceará, eu entendi que, às vezes, a pior coisa que pode acontecer com a gente é descobrir que certos fantasmas são bem reais.